Então, bom dia a todos. Primeiramente, em nome da Bühler, gostaria de agradecer aí a Bimap, pela oportunidade nos dada de apresentar o nosso equipamento e também a oportunidade da gente poder contar um pouco mais sobre as soluções da Bühler no nosso mercado de alimentos. E gostaria também de agradecer a presença das pessoas hoje aí no evento digital. Sei que o tempo é corrido, que bom que o pessoal conseguiu um tempinho aí para poder atender ao nosso evento aí. Meu nome é Fábio Ferreira, eu sou gerente de vendas aqui na Bühler, na parte de máquinas para alimentos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a HSM, que é o nosso misturador de alta velocidade. Tem outros sinônimos aí no Brasil, o pessoal conhece também como amassadeira ou maceira, né? Então esse é o objetivo hoje da nossa apresentação. Falando um pouco só da Bühler, né, uma empresa suíça. Hoje a empresa é uma empresa sólida. A gente fatura 2,7 bilhões de francos suíços globalmente. A empresa hoje está presente em mais de 140 países. A empresa possui 103 estações de serviço espalhadas pelo mundo para poder ter essa rápida resposta e atendimento aos nossos clientes. Temos 30 fábricas também de produção de equipamentos. Esse é um ponto importante, principalmente hoje que a gente vive esse mundo incerto de guerras e vários problemas políticos aí, sociais. Então, isso dá uma tranquilidade, uma segurança para os nossos clientes, que nós sempre teremos aí fábricas espalhadas pelo mundo para poder atender as demandas do mercado. A empresa hoje ela tem aproximadamente 12.500 funcionários. Ela continua 100% familiar, então uma empresa aí de 160 anos já de história no mercado, 100% comando familiar ainda. Por sermos líderes em vários segmentos do mercado, a empresa tem um propósito hoje de 5,2% do faturamento é investido em pesquisa e desenvolvimento de novas máquinas, novas soluções, novas linhas mais eficientes. Então, a gente está falando aí de aproximadamente alguns milhões de euros aí que a empresa realmente investe e acredita nessas novas soluções para atender a expectativa do cliente. E o último tema de sustentabilidade, a empresa tem um compromisso aí até 2025 em reduzir 50% de energia, água e qualquer outro tipo de desperdício na cadeia completa de valor do cliente. Falando um pouco das 30 fábricas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, né? Nós temos uma fábrica no Brasil. Ela está localizada no sul do país, no estado do Paraná, na cidade de Curitiba. Nós temos aqui uma planta grande hoje da empresa. Essa é a foto aérea aqui da empresa. Aqui nós fabricamos vários equipamentos do portfólio da Bühler. Tá? Isso dá um melhor preço, uma segurança, uma oferta em moeda local para o cliente. E uma rápida resposta aí no atendimento de peças de reposição ou próprio atendimento da parte de nossa técnica de Customer Service. Entrando um pouco, então, no nosso equipamento, né, o nome dele é HSM. Tá? Eu trouxe alguns boxes aqui com alguns pontos importantes da nossa máquina que se diferencia um pouco do mercado. Bem, então, sendo o padrão Bühler, a gente tem essa questão de uma construção robusta do equipamento, realmente a máquina inteira em aço inoxidável, né? Atendendo aí as exigências de food safety, alimentícia e todas as exigências do mercado de alimento. Para o pessoal de manutenção, a gente fez um projeto aí com motorredutor, motor, transmissão, tudo de fácil acesso por essas portas laterais, tá? Para poder também agilizar essa parte de manutenção quando necessário. Toda a operação da máquina é feita frontalmente via IHM, então nós temos uma operação facilmente aqui, onde o operador realmente consegue manusear e operar a máquina de forma operacional mais rápida, né? E as maceiras ela já vem com uma predisposição no teto da maceira, no teto aqui do misturador, para a entrada de ingredientes líquidos e secos, né? Nós já temos empresas que já trabalham com recebimento de matéria-prima, por exemplo, farinha, né? Que é um ingrediente que recebe, temos um volume muito alto, né, de farinha hoje nas misturas de biscoito e pães, né? Então, se o cliente tiver essa automação na planta dele, a maceira já está predisposta para isso. E caso ele não tenha e no futuro ele gostaria de ter essa automação, né, a máquina já está predisposta. Isso é mais um ponto de vantagem para o
em relação ao equipamento aí proposto. O carro de massa, ele vem aqui na parte inferior do equipamento, dentro da estrutura, tá? Então, o projeto inteiro foi pensado e projetado e com fabricação local aqui no Brasil. Então, com isso, a gente consegue atender 100% da NR10, em questão da regulamentação elétrica, e também a gente consegue atender 100% da NR12, né, em relação à questão de operação e segurança. O equipamento também está cadastrado no Finame BNDES, dando essa opção financeira para que o nosso cliente possa optar por alguma linha de crédito ou financiamento do governo, com taxas de juros atrativas aí para poder investir no equipamento mais novo e mais moderno. Nós temos mais de 50 máquinas vendidas, tá, e fabricadas no Brasil, máquinas no Brasil, América do Sul, máquinas na Europa, hoje em funcionamento. Então, nós temos bastante conhecimento e know-how sobre o equipamento. Nós temos dois tipos de misturadores, tá? Um misturador, a gente usa o braço roller bar, tá? É um design tubular aqui para massas que a gente comenta que tem o desenvolvimento de glúten. Esse tipo de braço, então, ele atende massas de pães em geral, massas de pão de queijo, massas de panetone e também para massas de pizza. Então, mais para um segmento aí de padaria. Esse tipo de misturador, utilizando esse braço roller bar, hoje nós temos 5 versões de máquina em relação à capacidade. A primeira inicia ali em 275 quilos por batelada, por batch, não por farinha, tá? Então essa aqui é por batelada completa. E nós vamos até máquinas que atingem aí 1,2 toneladas de batelada para linhas de alta capacidade de produção. O outro tipo de misturador que nós temos é o que utiliza o braço Single Sigma Arm. Esse é um braço específico para massas de biscoito em geral. Nós temos aí a possibilidade de processar todas as massas de laminados, então cracker, Maria e maisena, massas doces, cookies, rosquinhas e também massas de moldado. Ou seja, todas as massas de biscoito, um braço só, uma máquina só, você consegue ter essa mistura eficiente com alta qualidade na massa final. Para esse tipo de misturador, nós temos 4 modelos hoje em nosso portfólio. Ele inicia em 330 quilos por batelada, por batch, e nós temos o maior misturador hoje que atinge quase 1 tonelada, chega a 900 quilos por batelada, por batch. Pensei em soluções integradas, porque esse equipamento nosso ele pode ser acoplado numa fábrica e ele pode atender ou uma linha da Bühler ou pode atender uma linha do concorrente. É um equipamento isolado, standalone, então você pode comprar ele para várias funções. Pensando nisso, a gente fez já um projeto com sistema de tombamento duplo. Então a gente tem aqui um tombamento frontal da maceira em 140 graus e um tombamento traseiro em até 120 graus. Dando alguns exemplos aqui, então as fábricas hoje que trabalham com a linha de operação no mesmo piso, então, ou seja, não tem mezanino, não tem nenhuma plataforma, que trabalha no mesmo piso da cozinha. Nós temos a primeira opção, que é a básica, onde eu vou bascular a massa dentro de um carro de massa, o carro de massa é levado à próxima operação, à próxima etapa, e também eu tenho a opção de colocar sapatas e elevar a minha maceira, deixar ela mais alta. Abaixo eu posso acoplar um funil e do funil instalar uma esteira de alimentação, onde daí não terá contato nenhum com a operação e a massa vai diretamente para o funil da próxima etapa. Já para plantas que o cliente já possui mezanino, né, ou uma plataforma aérea, nós podemos colocar as maceiras então no nível superior. Com isso eu posso colocar aqui no primeiro exemplo a maceira deslocada, onde eu tenho um basculamento para dentro do carro de massa e um basculamento para o funil de alimentação da linha, que vai estar no andar inferior. Ou eu posso colocar a maceira realmente em cima do funil de massa, onde a massa realmente vai diretamente para a linha de baixo, ou ela pode ser basculada para a parte traseira e ir para um carrinho de massa. Esse exemplo por exemplo, né, para massas de creme cracker, onde eu tenho 2 estágios, né, o segundo estágio de fermentação, geralmente o cliente faz a primeira etapa na nossa maceira, bascula no carro de massa, e daí esse carro de massa vai para uma área de fermentação para poder seguir com o processo.
Então, dando alguns highlights, alguns pontos positivos aqui sobre a nossa macera. Então, todas as partes em contato com o produto do nosso misturador são em aço inox, tá? Isso é importantíssimo em relação à qualidade, durabilidade, design higiênico. Então, nós usamos um aço inox 304 de alta qualidade. A tina hoje, né, que nós utilizamos, ela já vem, tá? Isso é standard, com uma dupla camisa d'água. Então, vamos dar um exemplo, o pessoal que trabalha com massa de pão, que tem que refrigerar a massa enquanto está misturando. Hoje os clientes usam gelo, né, para isso, né? Então, nós temos a opção aqui de colaborar, ajudar com o resfriamento dessa água, utilizando uma camisa d'água, onde o cliente pode acoplar uma água de traçagem gelada, né, e diminuir a temperatura de batimento. E também é revestido com isolamento térmico, porque quando a gente tem troca térmica no ambiente, para evitar aquele gotejamento, nós temos um revestimento também térmico para que fique sem suar a tina, né, e fique seco, né? Temos 2 sensores de temperatura, um na massa e um nessa água de traçagem da camisa, tá? Ambas as temperaturas aparecem na IHM aqui frontal, então o cliente tem a opção de visualização dessas temperaturas. O projeto é pensado para rodar a máquina 100% 24 horas. Então, a gente deixa a máquina o maior tempo disponível realmente trabalhando, que essa é a função dela, né? Então, nós temos atingido vários índices bons de MTBF. Então, a disponibilidade do equipamento realmente não para. É um equipamento que não para de produzir. A parte de gerenciamento e automação de matérias-primas e receitas. Então, hoje, como eu tenho uma IHM aqui, e um CLP e um programa por trás disso, eu consigo hoje receber matéria-prima do cliente e fazer a operação por aqui, né? Libera agora a farinha, libera a água, criar as etapas de processo de receita para poder dar essa confiabilidade aí na etapa de receitas, né? A velocidade do braço misturador é controlada por inversor de frequência, isso dá uma flexibilidade para o cliente ele poder adaptar a velocidade do RPM do braço conforme o tipo de massa que ele está processando dentro, e não simplesmente travar em 30, 60, 70 RPM. Nós temos aqui para o pessoal de P&D ou pessoal de qualidade, nós temos uma posição de inspeção da tina, ou seja, o operador clica aqui, a tina tem um ângulo onde realmente a pessoa pode inspecionar a massa durante o processo ou adicionar microingredientes. Podemos salvar até 50 receitas na nossa EHM, né? Isso serve para a questão de proteção, você salva com senhas, né? E você consegue ter um controle do que realmente a operação está fazendo. Outro ponto importantíssimo, o painel elétrico vem acoplado dentro da maceira, então eu não tenho aquele cabeamento externo, eu não tenho um painel elétrico ocupando um espaço dentro da fábrica do cliente, principalmente na cozinha, onde é um ambiente que tem muita farinha, muito pó, e a gente sabe que para painel elétrico isso é ruim, né? Então é importante você ter algo isolado. E finalizando a parte da estrutura realmente tubular da máquina, realmente é uma estrutura muito reforçada, é uma máquina pesada em relação a isso, mas é uma máquina que não tem ruído, não tem vibração, uma máquina realmente feita para durar, né, e atender a expectativa aí do mercado. Eu vou passar um vídeo agora comercial rápido, só para finalizar, para a gente resumir essa apresentação em forma visual. Deixa eu dar um play aqui.